Olá, boa tarde. Boa tarde. Rio de Janeiro. Criminosos fazem arrastões e aterrorizam moradores e turistas na Zona Sul. A gente só quer voltar para casa, pelo menos para não ser assaltado de novo. Em Niterói, assaltantes armados atacam no meio da rua. Pega ladrão! Pega ladrão! Equipes de resgate encontram a segunda caixa preta do avião russo que caiu com 71 pessoas a bordo. Um helicóptero cai e mata 3 pessoas no Grand Canyon, um dos pontos turísticos dos Estados Unidos. Os arrastões assustaram moradores e turistas do Rio de Janeiro no fim de semana e continuaram na manhã de hoje. As nossas equipes flagraram 2 assaltos em Ipanema. Veja na reportagem de Pedro Figueiredo, Fábio Neder e Evandro Cardoso. Repare nesse rapaz de branco. Ele é cercado e, de repente, um menino puxa o cordão dele. O flagrante foi feito às 9h50 da manhã de hoje, na orla de Ipanema, na zona sul do Rio. Na verdade, a gente vê que não tem horário pra coisa acontecer, né? De manhã, de tarde, de noite. Mais cedo, às 5 horas, outra correria, registrada pelas nossas equipes. Dessa vez, as vítimas foram turistas de Brasília que tinham saltado do carro para entrar no hotel. Levaram meu celular. Eu só quero... Eu posso só ficar com vocês? Pode. Na orla, não é difícil encontrar quem já tenha sido roubado por grupos de assaltantes. Esse casal de turistas foi vítima de um arrastão às 9 da noite, horário em que a orla estava lotada. E aí chegaram os caras, pegaram na minha namorada, pegaram e bateram em mim. E aí levaram meu celular, levaram o da minha namorada. É a primeira vez que eu venho no Rio e... no segundo dia já acontece isso. No sábado, no mesmo lugar, uma moradora registrou da janela de casa o momento em que bandidos correm atrás das vítimas, assaltam e agridem os pedestres. Esse cara aqui de cinza, ele não sabe que tem uma galera atrás dele, cara. Meu amigo, olha lá, vou pegar ele. Caiu a galera toda. Ai, Senhor. E ali tem mais, né? As cenas de violência têm se repetido em todo o Rio nesse carnaval. Em Copacabana, um grupo atacou e roubou um policial civil depois que ele, de folga, tentou impedir um furto. Os agressores usaram até uma cadeira e ainda levaram o dinheiro e os documentos do agente. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, bandidos pararam um carro no meio da rua para roubar os pedestres. Na fuga, renderam 2 motoristas. Tudo isso na rua em que mora o prefeito, Rodrigo Neves, do PDT. Pega ladrão! Pega ladrão! Os casos de violência acontecem justamente num período de policiamento reforçado. No fim da semana passada, o governo do estado pagou as horas extras atrasadas dos policiais militares e permitiu que eles passassem de horário novamente para reforçar o efetivo durante o carnaval. Vamos ter um patrulhamento só da Polícia Militar, da Polícia Civil, de 8 mil diários que nós temos. Nós vamos ter mais 17 mil durante o carnaval nas ruas, nos 4 dias. Tudo engrenado, vão ter um grande carnaval. Apesar de todos os flagrantes, hoje a Polícia Militar considerou que o esquema de policiamento reforçado no carnaval está sendo eficaz. A Polícia Militar tem feito durante esse carnaval quase 200 presos. Estou falando realmente de homens maiores e menores que estavam realmente promovendo crimes. Então não dá para falar que a polícia não está presente nas ações. Essas imagens são tão chocantes porque, claro, além de toda a violência, dá uma tristeza, né, de ver que o Rio de Janeiro, uma cidade tão especial, passa por isso. E também dá vergonha, porque afinal de contas nós recebemos turistas do mundo inteiro e não é isso que a gente quer que eles vejam, né? E por mais recorrente que seja essa situação, por mais recorrentes que sejam essas cenas, a gente não pode perder a capacidade de se escandalizar, porque isso é tudo menos normal. Exato, a gente tem que se indignar sempre, né? Sempre. Vamos ver como fica o tempo nessa segunda-feira de carnaval, então? Eliana Marques já está aqui. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Olha, dos 4 principais roteiros do carnaval, tem previsão de chuva em 2. Rio de Janeiro e São Paulo. Só que no Rio de Janeiro fazendo 40 graus de máxima agora à tarde. Aqui em São Paulo, 31 graus. Também não fica atrás o calorão, não. Pode chover nessas 2 capitais, como eu falei, pode ser bastante chuva. Em São Paulo, uma chuva pegando mais bairros para refrescar os foliões. No Rio já é uma chuva mais localizada, só que, olha, tem previsão de chuva durante
todo o desfile das escolas de samba hoje à noite no Rio. Agora, em Salvador e no Recife, ao contrário, muito sol, muito calor, nada de previsão de chuva hoje, nem à tarde nem à noite. E nas outras regiões? Nas outras regiões, só tem 2 áreas aqui sem previsão de chuva, essa entre Pernambuco, Sergipe, avançando aqui por BH, Vitória, pegando a região dos lagos no Rio, também do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Nas demais regiões aqui tem previsão de chuva, condição pior nessa área azul que pega Santa Catarina, Paraná, pega Floripa, Curitiba, Vale do Itajaí. Pode chover muito nessas regiões porque tem uma frente fria avançando, por isso o tempo está fechado e chuvoso. Tempo instável também entre o litoral do Rio Grande do Norte e do Maranhão. Além da chuva nessas áreas, deve ventar forte nessa faixa. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, a semana começou com buracos enormes nas ruas. Um campo de futebol ainda está alagado e parte do telhado dessa casa aí, olha, caiu tudo na chuva forte de ontem de madrugada. Na zona rural de Parauapebas, no Pará, a enchente ainda tem uma extensão de 17 quilômetros. O rio transbordou, inundou plantações e 2.000 famílias tiveram que ser atendidas pela Defesa Civil. Hoje tem mais previsão de chuva em Parauapebas, no Pará, e também em Juazeiro do Norte, no Ceará. E entre o litoral de Santa Catarina e de São Paulo tem possibilidade de ressaca por causa do mar agitado. E as temperaturas, Eliana? Temperaturas, tirando as capitais ali do sul do país, também Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, todas as outras capitais, olha, estão com temperaturas bem quentes, bem altas. Agora, amanhã cedo o tempo muda no oeste da região sul, tem possibilidade de nevoeiro nessa faixa aqui, em Chapecó, Santa Catarina, mínima de 12 graus, mas hoje fez 16, então são 4 graus a menos amanhã, e temperatura abaixo dos 10 graus lá em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. Entre o Ceará e o Maranhão ainda pode ter temporal, e atenção quem está aqui, entre Rio, sul de Minas e litoral de São Paulo, chuva volumosa. Um último recado, terça-feira de carnaval, terminando chuvosa também em Floripa, Curitiba e São Paulo. Aqui o sol esconde e a temperatura cai amanhã à tarde. Ok, amanhã você fala um pouquinho mais pra gente. Obrigada. Combinado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. O carnaval também está reunindo uma multidão na Europa, então a gente vai direto para lá para falar com a nossa correspondente Cecília Malan, lá em Londres. Cecília, o carnaval daí é bem diferente do nosso aqui, né? Mas tem para tudo quanto é gosto por aqui, viu, Sandra? Em Ivrea, na Itália, por exemplo, é a Batalha da Laranja que garante a alegria dos foliões. São milhares de pessoas e mais de 500 toneladas de fruta sendo arremessadas para todos os lados. Os figurinos lembram cavaleiros da Idade Média e a lambança é geral. Em Portugal, a sátira política desfilou na cidade de Torres Vedras. Esse ano, bonecos gigantes imitando o presidente russo, a primeira-ministra alemã, o presidente americano e até o ditador norte-coreano passaram pelas ruas lotadas. Na França, a maior festa é em Dunkerque, no norte do país. A tradição do carnaval por lá tem mais de 300 anos e sempre atrai uma multidão. A festa dura 3 dias e não pode faltar fantasia do Obelix, o famoso personagem dos quadrinhos franceses. Na Alemanha, nem as temperaturas abaixo de 0 esfriaram o carnaval. Pessoas encasacadas se reúnem na praça central da cidade de Colônia desde a semana passada. O ponto alto é hoje, a segunda-feira das Rosas, e a segurança foi reforçada para garantir a diversão de mais de 1 milhão de espectadores. Tudo bonito e colorido, mas que não chega aos pés da grandeza brasileira. Boa festa, gente. Tá com saudade, hein, Cecília? Boa tarde para você. O presidente Michel Temer viajou hoje para Roraima para discutir com o governo do estado a crise provocada pela imigração em massa dos venezuelanos. Só em Boa Vista, segundo a prefeitura, vivem hoje 40 mil pessoas que vieram do país vizinho. No sábado à noite, a polícia prendeu um morador de rua que confessou ter incendiado 2 casas de venezuelanos em Boa Vista na semana passada. Gordon Fowler foi identificado por meio das câmeras de segurança. Ele nasceu na Guiana e chegou ao Brasil há 2 anos. Disse a polícia que agiu por vingança, porque foi roubado e agredido por venezuelanos. Fowler deve responder por tentativa de homicídio qualificado. 3 pessoas ficaram feridas nos 2 incêndios. Uma menina de 3 anos e o pai dela permanecem internados.
O delegado que investiga se o decreto que prorrogou as concessões no Porto de Santos beneficiou empresas deve pedir a prorrogação do prazo do inquérito. O decreto foi assinado pelo presidente Temer. A gente vai ao vivo a Brasília para saber dos detalhes com a Cláudia Bontempo. Cláudia, boa tarde para você. E para onde deve ser encaminhado esse pedido? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Olha, esse pedido de prorrogação do inquérito que investiga Michel Temer deve chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal para ser autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele é o relator do inquérito dos portos. Esse inquérito investiga se Temer favoreceu a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. O delegado responsável por esse inquérito, que é o Kleiber Malta Lopes, deve enviar esse pedido até o próximo dia 20, que é quando acaba o prazo para a conclusão desse inquérito, porque a gente sabe que ainda há diversas diligências pendentes. Já o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, marcou para o próximo dia 19 uma audiência aqui com o ministro Barroso para explicar as declarações que foram publicadas pelo site da agência Reuters Brasil. Segundo a reportagem, Segovia indicou uma tendência de arquivamento do inquérito contra Temer. Na opinião dele, as investigações não confirmaram pagamento de propina pela empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Segovia disse que foi mal interpretado, mas as declarações dele causaram um forte impacto dentro da corporação e também entre políticos, porque eles criticaram o seguinte, que comentários sobre investigações em andamento. Sandra, Doni. Ok, Cláudia, obrigada. Você vai ver a seguir: encontrada a segunda caixa preta do avião russo que caiu e matou 71 pessoas. Ainda está em coma induzido a menina de 3 anos que foi atingida na cabeça por uma bala perdida no Distrito Federal. No sábado à tarde, Esther Laís de Jesus Reis brincava numa rua em Santa Maria, a 30 quilômetros de Brasília, quando começou um tiroteio. A polícia já sabe que o autor do disparo estava num carro branco. Os médicos retiraram a bala e, segundo a família, a menina não corre mais risco de vida. Até agora, ninguém foi preso. Equipes de resgate encontraram a segunda caixa preta do avião russo que caiu ontem com 71 pessoas a bordo. A gente vai direto a Moscou falar com o nosso correspondente Marcelo Correge. Marcelo, boa noite para você por aí. O que os jornais russos já estão antecipando? Boa tarde para vocês, Sandra. Boa tarde a todos. Realmente, os jornais russos é que falam mais sobre as causas, as possíveis causas do acidente com o avião AN-148 da companhia Saratov Airlines. Nesse momento, a comissão formada pelo governo russo para investigar o caso não fala muito porque ainda não tem a avaliação técnica das 2 caixas pretas que foram encontradas. Os motivos mais comuns citados pela imprensa russa são os seguintes. O primeiro, um equipamento que controla a velocidade do avião teria parado de funcionar, indicando uma velocidade bem baixa. E ao tentar aumentar a velocidade do avião, o comandante perdeu o controle, fazendo com que o avião caísse. Esse problema aconteceu com um avião do mesmo modelo, um Antonov AN-148, em 2011, num acidente que matou 6 tripulantes num voo de teste. Outra possibilidade, a explosão de uma das turbinas, mas fontes ligadas aos investigadores disseram que essa possibilidade não é tão forte, já que não foram encontrados vestígios de explosão e o avião teria caído ainda sem ter explodido na região de Ramenskoye, a 130 quilômetros aqui do centro de Moscou. Se fala muito em erro de um piloto, que na verdade era considerado experiente pela agência russa de aviação com mais de 5.000 horas de voo. Também se fala na possibilidade do congelamento de fluidos, de líquidos importantes para o funcionamento do avião. É importante lembrar que ontem, quando aconteceu esse acidente, fazia 7 graus negativos, temperatura bem parecida com a desse momento, só que nevava bastante. Nós vimos hoje muitas homenagens no local do acidente, sendo prestadas às 71 vítimas. Sandra. Ok, Marcelo Correge, muito a investigar ainda. Muito obrigada. 3 turistas britânicos morreram na queda de um helicóptero no Grand Canyon, nos Estados Unidos. 7 pessoas estavam a bordo quando o helicóptero caiu no fim da tarde de sábado. O resgate levou 8 horas porque ventos de até 80 km por hora atrapalharam o trabalho. As autoridades ainda estão investigando as causas do acidente. A empresa dona do helicóptero transporta 600 mil turistas por ano para ver o Grand Canyon, uma das maiores atrações dos Estados Unidos.
A delegação da Coreia do Norte voltou ontem a Pyongyang depois de 3 dias de visita à Coreia do Sul para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. Kim Yo-jong, a irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, foi a primeira pessoa da dinastia Kim a visitar a Coreia do Sul desde a guerra na década de 50. A aproximação entre os dois países parece estar dando resultados diplomáticos. O vice-presidente americano Mike Pence disse ao jornal The Washington Post que os Estados Unidos estariam dispostos a um diálogo direto com a Coreia do Norte. A apuração das notas das escolas de samba de São Paulo será amanhã e a disputa promete ser quente. E hoje, mais 6 escolas do Grupo Especial desfilam no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Anne Lotterman, que está ali pertinho da Sapucaí, né, Anne? Boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, nessa segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval Carioca, como você falou, mais 6 escolas vão cruzar a Marquês de Sapucaí. E os carros já estão todos posicionados. Esse aqui é o último carro da Unidos da Tijuca, que é a primeira escola a desfilar. A Unidos da Tijuca vai contar na avenida a história de Miguel Falabella. E ele vem de destaque justamente nesse carro que representa o amor de Falabella pelo carnaval. E olha só, esse é o momento dos últimos retoques, da última montagem, pintura, recorte, colagem, para aí sim brilhar logo mais na Marquês de Sapucaí. Depois da Unidos da Tijuca tem Portela, União da Ilha, Salgueiro, Imperatriz e Beija-Flor. Lembrando que a melhor forma de chegar na Marquês de Sapucaí é de transporte público. Ontem, a noite foi de muito calor e hoje as escolas devem desfilar embaixo de chuva. Doni, Sandra. Valeu, Anne, obrigado pelas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Você fica agora com um especial de carnaval. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.